Seminário Teológico do Oeste. É uma alegria, um prazer muito grande poder estar com você para mais um período de estudos. Agora, na disciplina de Filosofia 1, nós vamos passar um bimestre juntos, olhando para a filosofia e aprendendo juntos com ela. Quero pedir desculpas a você. Antes de gravar este vídeo, eu passei por uma gripe muito forte. Ainda estou sofrendo as consequências desse período de gripe, então vou ter que estar bebendo água e estou falando com alguma restrição, com alguma dificuldade, como você está vendo. Minha voz está fraca e rouco por conta desse sintoma dessa gripe, bebendo a minha aguinha aqui para eu conseguir gravar este vídeo, tá bom? Então peço desculpas a vocês, mas muito obrigado e um privilégio poder estar esse tempo junto com você. Hoje nós vamos para a nossa primeira aula de filosofia e por isso nós vamos tratar não só dos primeiros filósofos, os chamados filósofos pré-socráticos, mas vamos começar tratando de alguns conceitos que nós consideramos relevantes para que nós possamos estudar a disciplina, o conteúdo de filosofia. A filosofia é, acima de tudo, a arte do questionamento, a arte do indagar, do pensar, a valorização da razão. E, obviamente, o questionar é o questionar aquilo que está sendo estabelecido de modo convencional. Aquele que questiona convenções, dogmas, crenças. E é importante que a gente comece a pensar, no estudo da filosofia, a pensar filosoficamente, ou seja, pensar a partir da indagação, do questionamento, do refletir, da dúvida, do perguntar, da análise crítica a respeito daquilo que a gente trata de modo ordinário e que muitas vezes já está estabelecido como uma convenção. Só para que você possa ter uma ideia, quando a gente olha para o mundo em que nós estamos inseridos e vemos que se utiliza a língua inglesa como uma língua universal, que se utiliza o dólar como uma moeda universal, que se utiliza o calendário que nós chamamos de calendário gregoriano como um calendário universal, tudo isso são convenções. Existem motivos para que estas convenções fossem estabelecidas. E é importante que a gente saiba que nem sempre e nem todos utilizam estas convenções. Por exemplo, a ideia do mapa mundi é um mapa que é estabelecido a partir de uma perspectiva planisférica do globo terrestre, mas que acaba privilegiando um olhar, uma perspectiva do homem europeu. Quando você olha a estruturação cartográfica do mapa mundi, é na verdade uma perspectiva do homem europeu. Por isso que o mapa mundi é dividido daquela forma, por isso que no topo e no centro do mapa mundi você percebe ali a Europa, porque tudo isso é muito influenciado pela construção cartográfica de um mundo que recentemente, no decorrer da história da humanidade, foi colonizado pela Europa. Então se estabeleceu ter-se o mapa mundi desta forma. Existem outras formas de você elaborar, de você desenvolver o mapa mundi, onde não esteja necessariamente a Europa no centro e em cima deste mapa mundi. E, na verdade, você, se procurar, você vai googando, você vai encontrar outras configurações do mapa mundi, ou seja, não está privilegiando a visão eurocêntrica. Da mesma forma, o calendário gregoriano que nós utilizamos, que tem como marco histórico o nascimento de Cristo, ele não é o único calendário que se utiliza. O calendário judaico, o calendário chinês, o calendário muçulmano, são calendários que não derivam desse referencial histórico, o nascimento de Jesus Cristo, para ser estabelecido.
Então, quando usamos, assim como usamos o mapa mundi, que é conhecido no mundo ocidental, usamos o calendário gregoriano, é uma convenção. Por que se utiliza a língua inglesa como a língua universal? Minha tosse, desculpa, meu resfriado, né? Que eu falei para você que vai nos acompanhar durante o vídeo. Durante os vídeos que eu estou gravando neste dia, a, a, a gripe aí vai se revelar na minha forma de falar, tá bom? Então, já estou há alguns dias e acredito que essa gripe ainda vai perdurar alguns dias ainda. Mas vamos seguindo, meu aluno, minha aluna, meu querido, minha querida irmã, meu irmão querido, vamos juntos, apesar dessa minha dificuldade, tá bom? Então, da mesma forma, quando a gente fala a língua inglesa, nem sempre se teve o inglês como a língua universal. Só para a gente lembrar, por que o Novo Testamento é escrito em grego? Não por um acaso, porque a língua universal, a língua predominante naquele momento, ela era a língua helênica, a língua grega. Então, tudo isso são convenções estabelecidas a partir de circunstâncias históricas. Por que nós temos a língua inglesa como a língua universal? Porque a gente tem aí um período grande de domínio ou de predomínio da influência anglo-saxônica, desde o período da colonização, na Idade Moderna, quando a gente vê ganhando força a influência da Inglaterra durante quase 300 anos como predominante, e depois a presença da importância norte-americana. Tanto a Inglaterra como os Estados Unidos da América, países de origem anglo-saxônica. E aí a influência da língua inglesa e da cultura inglesa sobre os outros povos. Mas tudo isso são convenções. E convenções, elas podem ser questionadas. E é assim que a gente começa a falar sobre a filosofia. Porque lá no século VI a.C., a gente vai ver surgindo os primeiros filósofos, que vão ser chamados de filósofos da natureza. Vão ser chamados os primeiros a serem identificados assim como filósofos da natureza, porque eles tinham como objeto de análise a natureza. Eles estavam investigando a natureza e tentando olhar para a natureza e identificar a essência comum de todas as coisas, a arquei ou arqué de todas as coisas. Aquilo que era a origem, aquilo que era elemento comum em todos os aspectos constituintes da natureza. Isso está em oposição à explicação convencional dos primeiros filósofos, já que era a crença comum ter como base para as explicações ordinárias do dia a dia a mitologia. Então, os primeiros filósofos, eles nos deixam como legado, sobretudo, a indagação, o questionamento, a dúvida, o perguntar, o questionar, o tentar responder além das convenções. Tudo bem, a convenção religiosa, mística, mitológica nos diz isso, mas o que nós podemos pensar a respeito disso, além mesmo da explicação filosófica? Então, os primeiros filósofos, eles indagavam, questionavam a respeito das questões do dia a dia e da natureza, sobretudo da natureza. Por isso eles são chamados de filósofos da natureza. Os primeiros filósofos chamados filósofos da natureza, foram os filósofos de Mileto. E a gente quer aqui apresentar a vocês 3 filósofos, a começar por Tales de Mileto. Todos eles, como nós falamos, buscavam identificar o elemento essencial de todas as coisas. Deixa eu beber minha aguinha para conseguir continuar falando. E Tales, assim como era comum com todos os filósofos, a gente vai falar mais adiante especificamente de Pitágoras, que foi alguém extremamente envolvido com a matemática, mas todos eles pensavam do modo racional, todos eles buscavam explicações racionais, todos eles tinham uma apreciação
pela astronomia, pela matemática, pela física, pela química, até então muitas vezes chamada de alquimia. Muitos deles desenvolveram elaborações e teoremas matemáticos que são importantes até hoje. E Tales de Mileto é um desses. Tales vai apresentar a sua ideia, além de todas as suas elaborações matemáticas, advogando que o elemento comum a toda a criação, constituinte, a arqué, aquilo que era essencial, era a água. Tales, obviamente, observava que onde havia água, havia vida. Tales também observava que a água poderia se representar em várias formas, em vários estágios, em fases diferentes. A água poderia se apresentar como vapor, a água poderia se apresentar de modo gasosa, a água poderia se apresentar de modo sólido, como o gelo. Então Tales identifica, e alguns vão dizer que Tales é aquele que busca observar a partir das suas viagens, e alguns vão dizer que ele esteve no Egito, e no Egito ele identifica aquela região do delta do Nilo como uma região cheia de vida, e ali a presença da água, mesmo nos lugares um pouco mais distante do rio, mas ainda à margem, ali era fecundo, ali havia, a natureza era próspera por causa da presença da água. Então, por causa dessas observações, Tales vai apontar a água como esse elemento essencial. É importante que você valorize e não menospreze essa identificação, porque, na verdade, mais adiante, Demócrito, um outro pensador, também pré-socrático, ele vai apontar, e ele é chamado de filósofo atomista, ou o filósofo do atomismo, ele vai dizer que o elemento essencial de todas as coisas é o átomo. Demócrito é o pai do atomismo. E todo esse processo de busca de explicação do elemento comum e constituinte de todas as coisas se dá pelas indagações como estas, feitas por Tales de Mileto, saindo do universo da mitologia para buscar uma resposta a partir da observação. Então é importante que a gente valorize esse processo que está na base da investigação, daquilo que será mais adiante a ciência. Anaximandro, discípulo, aprendiz de Tales de Mileto, ele vai apontar aquilo que é chamado de apeiron, como a essência básica de todas as coisas. Não sabemos com precisão o que Anaximandro quer dizer, definir, conceituar com apeiron, mas era algo não corpóreo, era algo que tinha uma constituição infinita e não física. É como se ele apontasse para um mundo espiritual, metafísico, como origem e também destino de todas as coisas. Então, na sua elucubração, na sua forma de pensar e tentar identificar a origem, o elemento essencial de todas as coisas, a arqué de todas as coisas, o discípulo de Tales de Mileto, Anaximandro, ele vai dizer que é o apeiron. Não conseguimos, como disse, identificar com clareza o que seja, mas sabemos que é incorpóreo, é não físico aquilo que ele identifica como origem de todas as coisas. Se a gente quiser fazer alguma correlação, a gente pode dizer que há uma lógica pela perspectiva cristã daquilo que Anaximandro está dizendo, porque a origem de todas as coisas físicas é espiritual, né? A origem de todas as coisas físicas, concretas que existem no universo e que nós conhecemos e das que nós não conhecemos é o Deus, que é espírito e verdade. Não estou querendo dizer com isso que Anaximandro ele tinha exatamente essa perspectiva. Estou fazendo apenas uma correlação entre o que Anaximandro falou e aquilo que cremos como cristãos. Outro discípulo em cadeia de Tales de Mileto e Anaximandro é Anaxímenes. E diferente de Anaximandro e Tales de Mileto, Anaxímenes vai identificar o ar como elemento comum de todas as coisas, a arqué de todas as coisas. E assim a gente visualiza esses primeiros filósofos, chamados filósofos da natureza, e filósofos
de Mileto, filósofos discípulos de Tales de Mileto, a partir do próprio Tales de Mileto. O que eles têm em comum? A tentativa, além da convenção mística, além daquilo que era estabelecido de forma paradigmática, além dos paradigmas religiosos, mitológicos, eles tentavam, a partir da observação, da análise, tentar identificar se havia um elemento comum em todos os aspectos da natureza, em tudo aquilo que eles observavam. E como eu falei, isso foi extremamente importante para o desenvolvimento dessa pesquisa, porque é a partir dessa busca por identificar o elemento comum que mais adiante Demócrito vai apontar para o átomo. Claro, quando Demócrito, comento eu aqui, aponta para o átomo como elemento comum, ele ainda não tem o conceito contemporâneo, o conceito atual a respeito do átomo. Até o nome átomo, ele traz na sua origem a ideia daquilo que não é divisível. Mas sabemos hoje que o átomo é divisível, né? E prótons, em elétrons, mas naquele momento ele chega a um conceito, a uma ideia, descendendo dessa perspectiva de análise dos primeiros filósofos, que já esbarra, já está tangenciando com a percepção comum hoje a respeito da perspectiva do elemento básico comum e constituinte em tudo que nos cerca, o átomo. Então é relevante, é importante e quebra a convenção das explicações meramente mitológicas da cultura grega. Assim a gente segue, vamos falar um pouco a respeito ainda de outros filósofos pré-socráticos, como Pitágoras, Heráclito, Parmênides, Zelão de Eleia e Empédocles. Vamos falar um pouco a respeito de cada um desses e entender, e aqui eu procuro, obviamente, facilitar, resumir, tratar de forma panorâmica para que você possa estar em contato com aquilo que é mais importante em cada um desses filósofos. Pitágoras está entre aqueles grandes pensadores do mundo antigo que estava estritamente ligado à matemática. Claro, sabemos que não foi ele isoladamente o único matemático. Temos outros pensadores que estiveram diretamente envolvidos com a matemática, como acabei de citar, o próprio Tales de Mileto, e era comum que a matemática fizesse parte das discussões filosóficas. Mas o que é interessante em Pitágoras é que ele compreende o mundo, ou busca compreender o mundo, a partir de uma análise, vamos dizer mais adiante, defendida por Descartes, uma perspectiva mais mecanicista, ou seja, tentando olhar para o universo, para a natureza e tentando observar a matemática nesses processos. Ele tenta observar as referências geométricas para compreender a partir da geometria, aquilo que é chamado de matemática pura, o funcionamento da natureza, tentando extrair dali leis, como mais adiante a gente vai observar e ver que Isaac Newton acabou fazendo e outros matemáticos, pensadores, filósofos. Além de Pitágoras, a gente poderia citar também Arquimedes, que foi um grande pensador da antiguidade, é considerado por muitos um dos primeiros físicos, né, inventor de máquinas, a pessoa que tentava sempre identificar, interpretar, assim como também Pitágoras, o mundo por meio da matemática. Então, o que deixa de influência para o pensamento contemporâneo e para a história a partir de Pitágoras é a valorização da matemática, o pensamento racional, a lógica matemática que vai permear todo o mundo ocidental. Percebamos como o mundo ocidental ele é muito pautado numa perspectiva, numa forma de interpretar o mundo a partir de uma lógica grega baseada na matemática.
Quando a gente olha lá, por exemplo, no mundo antigo e vemos os músicos como Davi, a gente não tem registros de como eles desenvolviam, criavam, comunicavam a música. Mas sabemos que a partir do mundo ocidental e da influência da perspectiva lógica, matemática a partir dos gregos como Pitágoras, muito daquilo que era desenvolvido como arte, como a arquitetura, como a música, passou a ter o seu embasamento teórico a partir de uma perspectiva, uma elaboração matemática. Passando por Pitágoras, queremos lembrar aqui Heráclito. Heráclito é considerado por alguns como o pai do existencialismo. O primeiro a apontar para uma discussão mais existencialista ou relativista. E por que Heráclito ele é chamado de o pai do existencialismo? Porque Heráclito é aquele que vai dizer que nenhum homem pode banhar-se 2 vezes no mesmo rio, porque nem o homem nem o rio tornarão a ser os mesmos. Ou seja, porque o homem vai sofrer influência dos dias, assim como as margens do rio. O que Heráclito vai defender e acreditar é que o homem está e o mundo em contínua transformação. Ele acredita no porvir, ele acredita num processo contínuo de mutação. A ideia do absoluto, do estado absoluto, do ser, aquilo que nós chamamos de uma definição ontológica, aquilo que é, não é necessariamente um pensamento de Heráclito, já que ele advoga a ideia da mobilidade, da transformação, do relativismo, daquilo que está continuamente sendo transformado. E Heráclito vai sofrer uma oposição forte de outro pensador chamado Parmênides. Parmênides é um pensador que fala coisas muito interessantes e refuta o pensamento de Heráclito. Parmênides vai dizer que tudo que é, e que aquilo que há de ser não é. Porque se virar a ser, é porque não é. E talvez seja um pouco difícil de você compreender, mas é importante que a gente gaste um tempinho para falar de Parmênides, porque, na verdade, Parmênides ele vai estar advogando a ideia da existência de absolutos. E para que a gente entenda isso, a gente precisa entender questões ontológicas. O que são questões ontológicas? Questões relacionadas ao ser, aquilo que é. Eu costumo sempre lembrar de um pensamento desenvolvido posteriormente por Aristóteles, quando ele vai apresentar a ideia da lei da não contradição. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. O que isso quer dizer? Que este tablet, ele pode ser um tablet, pode ser uma moeda de troca, ele pode ser um tablet, mas pode ser uma ferramenta que eu posso machucar alguém. A única coisa que esse tablet não pode ser ao mesmo tempo é ser um tablet e não ser um tablet ao mesmo tempo, porque essas duas afirmativas elas são contraditórias, elas se negam. Então uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Logo, o que Parmênides vai dizer? Que se uma coisa está por vir a ser, ela não é. Ela está por vir a ser, não é. Por isso que ele vai dizer que o que é e o que será não é. Ele advoga e defende a ideia ontológica do que é. Se virá a ser, vai acontecer em algum momento que aquilo venha a ser, é porque hoje não é. Pense, eu sou um civil, mas imagine que exista alguma possibilidade de amanhã eu me tornar um general do exército. Se eu amanhã serei um general do exército, Parmênides diria, é porque eu não sou o general do exército. Porque uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Com isso, pensamentos como pensamentos que advogam a favor, por exemplo, do aborto, eles negam a questão ontológica da criança, do ser humano que está ali, que foi fecundado, o óvulo que foi fecundado. Na visão de Parmênides,
ou aquela é uma pessoa ou não é uma pessoa. Se é, é. E segundo a perspectiva bíblica, segundo a perspectiva cristã, por isso nós advogamos e somos a ideia da defesa da vida e somos contrário ao aborto, porque entendemos que desde o ato da fecundação é, não vai vir a ser, não vai virar algo no futuro. É, mesmo que passe por momentos de transformações, existe uma questão ontológica. Aquela pessoa, Maria, Pedro, João, ela já é desde o ato da fecundação. E essa é a diferença do pensamento entre Heráclito e Parmênides. Parmênides defende e advoga a ideia ontológica do ser. Tudo que é, e aquilo que virá a ser, aquilo que vai vir a ser, ainda não é, e se não é, não é. E Parmênides advoga a ideia, então, desta forma, da existência absoluta do ser. E, para terminar, falamos de Zenão de Eleia e Empédocles. Zenão de Eleia vai advogar em favor de Parmênides, porque algumas pessoas estavam questionando Parmênides, dizendo, mas como assim a gente olha, a gente observa, a gente vê, a gente percebe que o mundo está em contínua transformação. E assim, o que Zenão de Eleia vai dizer? Ele vai dizer que as nossas percepções, que a nossa capacidade sensorial nos enganam. Enganam a nossa mente, enganam a nossa razão. E ele vai usar algumas ilustrações para falar a respeito disso. Ele vai apresentar algumas ideias para mostrar que as nossas impressões, a nossa capacidade de aprender o mundo sensorial pode nos conduzir a equívocos. Eu gosto sempre de lembrar da ideia de um remo que é posto dentro da água, um pedaço de madeira onde você vê e olhando o remo inserido na água, dá a impressão que aquele remo, que aquele objeto está quebrado. Zenão de Eleia não vai citar isso como exemplo. As elucubrações dele são elucubrações também, algumas vezes, matemáticas, para que ele possa mostrar, comprovar que as percepções mais superficiais podem nos gerar conclusões erradas, equivocadas. Então ele advoga a ideia da existência dos absolutos, da verdade ontológica do ser, como Parmênides, refutando a nossa capacidade sensorial e que precisa algo mais profundo, mais complexo do que a nossa capacidade de perceber com os nossos sentimentos, para que então possamos concluir. E, obviamente, assim ele advoga a ideia de Parmênides, refutando assim junto com o seu mestre Heráclito, onde para Heráclito todas as coisas estavam em contínua transformação. E por último, queremos falar de Empédocles. E o que eu quero destacar é que você já deve ter visto em algum momento aí nos desenhos animados, nos filmes, a ideia dos 4 elementos que dão origem a todas as coisas: terra, fogo, água e ar. E é exatamente Empédocles que vai fazer a junção desses elementos, atribuindo a esses elementos os elementos constituintes de tudo que existe no mundo, na natureza e que ele podia observar. Assim, então, terminamos a nossa aula de hoje, tendo contato com os primeiros filósofos, os filósofos da natureza, os filósofos pré-socráticos. Até a próxima aula, um forte abraço.